pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Em novembro do ano passado eu participei de um evento chamado Segundo Simpósio Internacional Online de Ciências do Exercício e do Esporte, que foi organizado pelo curso de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. O evento foi remoto e depois das apresentações havia a possibilidade dos ouvintes, dos participantes, escreverem lá suas perguntas e suas dúvidas no bate-papo para que a gente pudesse responder. Mas infelizmente, em função do tempo, eu fiquei sem responder 3 perguntas e eu vou gravar justamente então vídeos para poder responder essas perguntas dos colegas, tá bom? De qualquer maneira, se você for lá no meu site, você encontra essas respostas por escrito, que estão muito mais detalhadas, inclusive você tem acesso também às referências. Então fica as duas possibilidades de você acompanhar a resposta aqui pelo vídeo e também a resposta escrita. E eu espero sinceramente que esses colegas, que esses professores que fizeram essas perguntas tenham acesso a essas respostas, tá bom? A pergunta número 1 é do professor Hudson Menezes. Ele escreve o seguinte, ó. Professor Guilherme, em atletas de categorias de formação, o que seria melhor? Preparação física e técnica numa mesma sessão ou em horários diferentes? Hudson, agradeço aí pela sua pergunta, tá bom? Espero que eu possa te responder dentro do entendimento que você teve ao realizar a pergunta. Então acho que é importante para a gente poder começar a responder, definir alguns termos e depois a gente fazer uma breve contextualização. Eu acho que é uma discussão importante para que você tenha uma resposta um pouquinho mais ampla, já que a gente tem esse tempo agora, para que você tenha essa resposta mais ampla. Então o primeiro termo que eu vou definir para você são o que são categorias de formação esportiva. Dentro da literatura de treinamento a longo prazo, eu vou considerar que período de formação esportiva ou categorias de formação esportiva são aquelas categorias que vão desde o início da prática da natação, seja ela mais formal, mais sistemática ou não, até o momento que eles consideram que o indivíduo tem que treinar para poder ganhar. Então eu estou falando de indivíduos ali de mais ou menos 5, 6 anos de idade até mais ou menos 16 anos para as mulheres e 18 anos para os homens. Poxa, Guilherme, mas é muita coisa. Tudo bem, mas dentro da proposta de treinamento a longo prazo, tudo o que acontece antes do momento do treinar para ganhar se torna então um período de formação esportiva. Então a etapa fundamental, a etapa aprender para treinar, treinar para treinar e treinar para competir, estão dentro dessa discussão que eu vou fazer aqui com você. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para você é que o objetivo da técnica ao longo dessas categorias muda bastante. Então, se eu estou pensando nos atletas mais novos, lá nas categorias iniciais, a gente tem que entender que eles estão ainda aprendendo o movimento dos nados. É lógico que estão, às vezes, aperfeiçoando algumas coisas, mas eles estão muito mais aprendendo o movimento dos nados. Como eles estão aprendendo os movimentos dos nados, possivelmente os métodos que são utilizados para poder ensinar são aquele método parcial e o método misto. Ao longo do desenvolvimento dos atletas nas categorias, a tendência é que os atletas passem a objetivar muito mais um aperfeiçoamento da técnica e um aperfeiçoamento, às vezes, dentro de algumas distâncias competitivas. Então, aquele movimento que era geral, de aprendizagem dos nados, ao longo desse período de formação esportiva, e a tendência é que ele vá se aperfeiçoando para algumas distâncias em função de afinidade dos atletas. A ideia não é especialização do atleta, então a ideia é que ele participe de várias provas, que ele participe de provas mais curtas, de provas mais longas, dos diferentes nados. Então a tendência é que ele vá se aperfeiçoando e essa técnica se torne um pouquinho mais específica para essas particularidades da distância, que a distância impõe ao atleta. É sempre importante lembrar, por exemplo, que os atletas não nadam a prova de 50 peito da mesma maneira que eles nadam os 200 peito. O ritmo de nado é diferente, isso serve para todos os outros nados. E possivelmente também ao longo desse período de formação, os atletas vão abandonando aqueles métodos mais parciais, onde a gente fracionava muito o movimento dos nados, e eles passam a utilizar métodos mais globais. Essa seria pelo menos a ideia. Ou seja, a correção do movimento ela não acontece mais com um movimento fracionado, um movimento isolado, e sim dentro do próprio movimento. Então o meu atleta está nadando na área de crawl, de costas, de peito, de borboleta, eu estou fazendo a correção ali a partir do todo, em função da experiência dele. Tudo bem? Um outro ponto interessante de trazer é em relação a algumas características das próprias faixas etárias. Se eu estou falando das crianças mais novas, daquelas categorias iniciais, elas têm uma dependência muito grande de algum responsável que as levem para os clubes. É lógico que isso depende de determinados contextos, o tamanho da cidade, da importância da natação, tudo bem, mas de maneira geral, essas crianças mais novas não podem ir para o clube sozinhas. Então elas precisam que alguém seja responsável por levá-las até o clube. E além disso, é importante
Porque elas têm outras obrigações. Então a natação faz parte do rol de atividades que a criança faz, beleza. Às vezes ela faz até alguma outra modalidade esportiva, faz uma aula de instrumento musical, uma aula de inglês, alguma coisa assim. Então a criança tem um conjunto de outras atividades. E muitas vezes essas outras atividades faz com que a criança seja impedida de ir ao clube mais de uma vez por dia para poder treinar. E sinceramente, de uma maneira geral, eu não sei se esse seria o mais adequado, né? Que a criança fosse tantas vezes ao clube para poder treinar, porque é importante realmente que ela tenha um conjunto de outras experiências, porque se ela progride no esporte, a tendência é que no futuro que ela só se dedique a isso. Isso vai acontecer no futuro, mas no início o importante ou interessante seria que não fosse assim. Por outro lado, dentro dessa proposta, né, das categorias de formação esportiva, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles começam a ter cada vez mais autonomia e eles conseguem ir para o clube com mais frequência sozinhos. Eles vão tendo mais autonomia, eles vão selecionando mais as atividades que eles querem fazer, pode ser que eles deixem de fazer algumas coisas ao longo desse processo. Estou pensando ali dos 8, 9 anos até lá por volta dos 16, 18 anos. E eles conseguem ir para o clube então para poder fazer as dobras, para poder ter mais de uma sessão de treinamento por dia. Depois dessa contextualização, então, eu vou relembrar a pergunta que você me fez, que é a seguinte: em atletas de categorias de formação, o que seria melhor? Preparação física e técnica numa mesma sessão ou em horários diferentes, ou em sessões diferentes? E a minha resposta é depende. Dividir as sessões de treinamento em períodos menores é sempre interessante, porque ajuda o atleta a manter o foco, a manter a concentração, o treino não fica monótono, não fica extenuante. Se a gente vai pensando na parte de aprendizagem, mesmo que a gente esteja pensando na parte física, seria interessante, porque é muito mais fácil a gente querer se esforçar por um tempo curto, vamos pensar numa sessão de 45 minutos, do que você fazer um esforço muito grande por um tempo muito grande. Então, sempre que possível, é interessante dividir o treino em momentos menores. Só que, como eu disse para vocês anteriormente, pode ser que muitas vezes as crianças mais novas não tenham condições de fazer isso e, sinceramente, não é o mais interessante para elas. Porque elas, como eu disse, precisam fazer um conjunto de outras atividades que são importantes para o processo de formação delas dentro e fora do esporte. A minha sugestão, então, do que fazer seria o seguinte: com os atletas mais novos, como eles estão em processo de aprendizagem da técnica, eu disse para vocês a tendência que a gente utilize métodos mais parciais ou métodos mistos. Há uma tendência também, como eles estão aprendendo, que as atividades sejam realizadas em baixa intensidade. Então, as atividades de pernada, de braçada, coordenação braço e perna, de controle ou de correção da respiração, saída, virada e chegada, geralmente esses conteúdos de ensino são desenvolvidos no treino em baixa intensidade, porque eles estão aprendendo. Então seria interessante você conjugar nesse mesmo dia as atividades voltadas ao condicionamento físico, que vai ser proporcional à categoria do atleta. Então, dependendo da categoria, o condicionamento físico pode ser feito em 500 metros, dependendo da categoria em 1000, 1500 ou 2000. Então, a ideia é a gente pensar ao longo de progressão. Então, esse conteúdo técnico de baixa intensidade poderia estar na mesma sessão de um conteúdo físico aeróbico de baixa intensidade. Então você teria uma sessão de treinamento na semana, por exemplo, poder conjugar as atividades todas de baixa intensidade. E o que seria bacana também? Você poderia começar a sessão de treino com as atividades de técnica, com atividades de movimentos parciais, e depois, quando ele fosse fazer o condicionamento físico, você propor atividades de nado que estejam relacionadas com o que ele fez de técnica anteriormente. Então vamos supor que o enfoque da técnica naquele dia tenha sido na virada. Você fez lá as atividades de virada, dedicou ali cerca de 20 a 30 minutos de treino para poder discutir e desenvolver alguma coisa de virada. E depois vão fazer a parte física de condicionamento aeróbico. Você vai cobrar que durante aqueles, por exemplo, 600 metros, eles manifestem com qualidade aquele conteúdo técnico que você treinou antes. Que eu dei o exemplo da virada, mas poderia ser alguma coisa de braçada, comprimentos de braçada, entrada da mão na água. Você quer ver aquela parcialidade que você treinou manifestada dentro da condição de nado. Para os atletas mais velhos, como eu disse, a tendência é que eles façam cada vez menos atividades isoladas e atividades de baixa intensidade. Então você pode estar cobrando que os conteúdos técnicos se manifestem dentro de uma série de treinamento físico, inclusive séries de velocidade, séries com maior intensidade. Inclusive porque numa condição de competição, a técnica tem que se manifestar em alta velocidade, em velocidades próximas do máximo do atleta para aquela distância, e não em baixa velocidade. Por esse motivo, então, talvez seria interessante, se possível, dividir o treinamento em duas sessões.
Talvez uma sessão mais focada em técnica e parte física ao mesmo tempo, ou pelo menos em técnica com atividade de maior intensidade. Vamos pensar novamente no conteúdo de virada que eu falei anteriormente. Você poderia fazer proposições de treino de técnica de virada associadas ao treino de velocidade. Então o atleta está lá a cerca de 15 metros da borda, ele nada em velocidade, faz a virada, faz ondulações e 2 ou 3 braçadas, tudo em velocidade. A gente está associando o treino de técnica com o treino de velocidade. E depois, numa segunda sessão, um treino exclusivamente, vamos pensar assim, para a parte física, porque você anteriormente se dedicou à parte técnica, também treinando uma condição física. É lógico que sempre que você fizer o treinamento físico, não é para você abandonar o atleta e fazer outra coisa. A gente tem que estar de olho, porque os erros técnicos vão se manifestar ali também. Então a ideia é que a gente tenha atenção para que a gente possa fazer as correções o tempo inteiro. Então, Hudson, eu agradeço muito isso pela sua pergunta. Espero que eu tenha te ajudado a pensar melhor o seu treinamento, tá bom? E até a próxima aí. Um grande abraço. Se esse vídeo foi interessante e importante para você, se tirou alguma das suas dúvidas, você precisa conhecer 3 cursos que tem lá no meu site. Um curso é chamado Introdução ao Treinamento Esportivo, e depois eu tenho um curso chamado Treinador de Natação e a Periodização do Treinamento Esportivo, que é dividido em partes 1 e 2. Nesses 2 cursos eu discuto com muito mais profundidade, com muito mais exemplos, os temas que foram discutidos aqui nesse vídeo. Acesse lá o meu site, onde você tem acesso a um conjunto de outros materiais, como vídeos, textos, podcasts. Eu tenho certeza que esses materiais podem te ajudar. Um grande abraço.